professor Marcelo, do nosso projeto ProEnem. E aí, está estudando bastante? Se preparando bastante? Está fazendo as provas anteriores, meu amigo? Bom, na aula de hoje falaremos de um tema bem pertinente para o Enem. Marcelo, que tema que é esse, cara? É um tema que deve aparecer na sua prova. A questão ambiental e a questão dos biomas, né? Então a gente sabe toda a degradação ambiental que existe e, claro, falar da importância e as características de cada bioma que existe. Aula número 6, Geografia A, Biomas. Antes de começar a aula, eu botei aqui no quadro algo para você lembrar. Então, meu amigo, fica bem atento assim, ó, tenta associar o conteúdo. O aluno que fica gravando, decorando, ele tem mais dificuldade em resolver as questões do Enem. Você tem que ter um grande poder de associação. Quando perguntar para você, né, a questão está lá afirmando algum conceito, se você não sabe, você não vai, isso eu não sei, pô, vou chutar, não. Você deve parar e tentar associar aquilo a alguma coisa que você tenha conhecimento. No caso de bioma, vegetação, a melhor dica é associar ao clima. Por quê? Porque a vegetação sempre será o espelho do clima. Como assim, Marcelo? Se eu tenho uma região que chove bastante, a vegetação vai ser adaptada a essa condição. Se chove pouco, ela vai ser adaptada a essa condição e, com isso, as suas características. Por exemplo, de armazenar água, de liberar as folhas. Então, isso é importante você saber para a sua prova do Enem. Podemos começar lá, né? Vamos lá, então. Então, o que seria bioma? Palavra bio, vida, oma, grupo. Então, seria um conjunto de seres vivos de um determinado espaço. Então, nós temos um espaço que seria esse conjunto de vida lá, de seres vivos, que vão habitar, viver naquele espaço, conforme, claro, a condição climática principalmente. Vamos lá, então. Aqui tem um mapa para você entender os biomas espalhados, né? Então, nós temos desde o bioma de taiga, de tundra, né? De floresta tropical, de floresta temperada, desértico, savana e entre outros biomas que você tem que saber e nós vamos aqui passar nessa aula para você. Então, se você entender um pouquinho, na área do Equador chove mais, né? Então, e é na região intertropical, teremos ali uma região ou com floresta tropical, ou com uma vegetação desértica, dependendo se a chuva não chegar naquele ponto, né? Ou teremos uma região que chove um pouquinho no ano, talvez não chove, seria uma região de savana, então tem que entender. Numa região polar muito fria, então a vegetação vai adaptar essa condição. Se ela passa congelado o ano inteiro, ela vai ter uma característica. Se ela passa parte congelado, tem a condição, né? Tem um pouquinho mais de umidade para nascer uma árvore maior e assim por diante. Então, você vai associar, né? O primeiro bioma lá em altas latitudes, a gente sabe que é a tundra. Depois a gente desce, vem a região da floresta boreal, taiga, e assim a gente vai descendo, floresta temperada, estepes, vegetação de montanha, depois descendo ali, né, no final da Europa, naquela região, vegetação mediterrânea. Depois nós temos ali as florestas tropicais, as savanas, né? E vai descendo. Depois, novamente as florestas temperadas, no caso da região sul, é mais comum a gente chamar de araucárias, né? E até chegar às regiões de pradarias, campos, né? Em algumas áreas com vegetação desértica. Então, sempre associe ao clima, meu amigo. Começamos com a tundra. A tundra, ela é uma vegetação de altas latitudes, porém, presente apenas no hemisfério norte, ok? Não esqueça disso. Essa vegetação, ela é herbácea. Como assim herbácea? Lembra, a vegetação pode ser herbácea, formada por gramíneas, ela pode ser arbustiva, árvores de pequeno a médio porte, ou ela pode ser arbórea, árvores maiores, dependendo da condição climática. Vamos associar ao Brasil, para você entender, você conhece bem o Brasil e fica fácil para você entender. Na região da Amazônia, chove bastante. É quente. Naquela região, arbóreo. Na região do litoral, Mata Atlântica, chove bastante. O ano inteiro. É um clima tendência quente? Arbóreo. Na região do Cerrado e da Caatinga, são áreas que nós temos ali um determinado período, sem chuva, ou com uma redução drástica de chuva. Então, ela vai ser arbustiva. Estão associando? Então, assim você consegue matar facilmente uma questão dessa na prova. Então, a tundra está lá nas altas latitudes, acima de 60 graus no hemisfério norte. Vegetação herbácea, que passa grande parte do ano congelada.
Apenas 3 meses tem um degelo onde brotam ali essa vegetação formada por gramíneas, líquens e musgos principalmente, tá? O seu solo, ele é congelado o ano inteiro, a gente chama de permafrost, permanente congelado, tá? E também é interessante que esse é o bioma mais frio. E os animais têm a característica ou de hibernar ou de migrar. Tranquilo? Bom, vamos ao nosso próximo bioma chamado taiga. É nessa região, sim, meu amigo, que nós temos a maior floresta do mundo, que é a floresta de taiga. Outro dado interessante, saber que essa vegetação, ela é arbórea e conífera. Marcelo, como assim conífera? Forma de cone para neve escoar, se adaptando a essa condição. Ela é formada praticamente por pinheiros, que são perenes. O que é perene? Perene quer dizer que ela fica com folhas o ano inteiro. Ela não fica sem folhas num determinado período, que seria uma adaptação muito importante, principalmente em regiões secas, né, que acabam liberando a folha para evitar a evapotranspiração. Nós vamos ver que tem outras regiões também tem essa condição de ser caducifoliada, tá? Então, a gente chama também nessas coníferas de acicofoliadas, seriam folhas em formato de agulha. O solo dessa região, ele já é um solo mais pedregoso, tá? É nessa floresta de taiga que nós temos grandes, né, nessas regiões, grandes fábricas de papéis, utilizando isso como matéria-prima, papel e celulose. Destaque Canadá e Rússia, que são grandes produtores de papéis. Também, pode ver no mapa, grandes áreas com floresta boreal ou taiga, também presente no hemisfério norte. Passando, temos a floresta temperada, né? Muito devastada, ela, na sua mata original, a Europa praticamente toda e grande parte também dos Estados Unidos. Essa área a gente sabe que, devido ao grande processo de urbanização, né, da região, ela foi praticamente devastada, tá? E aparece algumas áreas aqui também na região, aqui, ó, na região da Austrália, Nova Zelândia e também lá no Chile, tá? Essa vegetação, ela é de clima temperado e ela tem como característica ser decídua. O que seria isso, Marcelo? Decídua? É aquilo que eu te falei há pouco, né? Que as suas folhas caem. Lembra aí dos filmes, né? Onde a folha vai mudando a sua coloração de verde, vermelha, amarela, cai, depois volta a ser verde. Então seria um processo de adaptação. Seria uma vegetação caducifoliada que ela vai liberar as folhas. Essa vegetação, ela não tem assim uma grande variação, ela tem uma pequena variação. Ela não é homogênea, como a taiga é homogênea formada por pinheiros. Essa ela é heterogênea, tá? Então nós temos uma variação maior de espécies. O solo dessa região já é um solo melhor. E os animais aqui, alguns têm a característica de hibernar e migrar, mas alguns já conseguem se adaptar a essa condição. Diferente, né, da região de taiga e tundra, que grande parte dos animais ou hibernam ou migram, tá? Passando aqui ao nosso próximo bioma, vem a região, né, de vegetação de montanha. Então, a vegetação de montanha, nós temos aqui destaque, né, na região dos dobramentos, aqui, ó, montanhas rochosas, Serra de la Madre, Andes, a região ali da cadeia do Atlas, do Himalaia, dos Alpes, Apeninos. Então, é uma vegetação que ela característica formada em patamares. Essa é uma característica que ela vai adaptar essa condição de um clima mais frio. Quanto mais frio, ela vai diminuindo o seu porte. Alguns pinheiros, né, ó, e até lá a região de montanha, que são mais gramíneas devido à região mais fria, ok? Vamos passando aqui a nossa próxima vegetação, nosso próximo bioma, da vegetação mediterrânea. Muito presente na região do sul da Europa e do norte da África, mas também presente em algumas áreas lá próximas, né, da região da Califórnia, também presente lá no extremo sul da África e também da região da Austrália. Essa vegetação, ela tem como característica ser uma vegetação marcada, adaptada a uma estação seca e quente, né? Uma região bem prolongada ali, aquele verão, ela vai se adaptar com algumas plantas arbustivas e alguma vegetação rasteira, ok? Não esqueça disso. A nossa próxima dica, vamos falar um pouquinho para vocês sobre os steppes. Os steppes, eles estão bem presentes na Europa e também na região dos Estados Unidos. Seria meio que uma vegetação de transição entre uma área seca e uma área úmida. Ó, bioma seco e frio e vegetação rasteira. Então essa vegetação é formada por gramíneas, né, algumas gramíneas e uma área seca próxima. Tá aqui, ó, área de transição. Vou mostrando aqui ecotono, tá? Que seria essa área de transição. Então, muitos classificam isso, né, até como um tipo de savana, essa adaptação a essa condição. Adaptada, né, às regiões
quentes, né, também, e regiões também frias. Então ela é bem adaptada a esse tipo de situação, né, os animais vão, claro, se adaptar a essa condição também. Chegamos nas pradarias. As pradarias, regiões de campos, né, bem presentes aqui no Brasil, na região sul do Brasil, região das Coxilhas, né, região dos Pampas Gaúcho, né? Essa região ela é formada por gramíneas, né? Então esses campos podem ser classificados, essas pradarias, como limpos ou sujos, né? Ou também campo de leia ou até campo de altitude. São gramíneas, né? Algumas sujas com pequenos arbustos, outras só gramíneas, seriam os limpos, né? O de leia, o alagado, e o de altitude nós vimos aqui na região de frio de montanha. Então vegetação herbácea. No sul do Brasil tem como característica ter, né, um pouquinho mais de chuva do que outras áreas. Chegamos na savana, né, um dos grandes biomas mundiais aí que estão ameaçados de extinção. No Brasil, a savana é classificada como cerrado, né? Então, tanto é classificado como um hotspots. Marcelo, o que é hotspots? Hotspots são os pontos quentes, pontos críticos ameaçados de extinção. Nós temos 34 hotspots no mundo. Desses, 2 no Brasil, que seria o Cerrado, a savana brasileira, e a Mata Atlântica. São os 2 biomas aí classificados, né, ameaçados de extinção. Tu não pode esquecer disso. Então, a savana é uma vegetação tropófila. O que seria tropófila? Adaptada a um clima de 2 estações, seca e úmida. Um clima aqui geralmente tropical semi-úmido, com uma seca geralmente nos meses de inverno, ok? Continuando aqui, essa vegetação ela é mais arbustiva, em algumas áreas no final dela, transição, tem até o extrato arbóreo, no Brasil chamamos de cerradão, mas aqui no caso então ela é mais arbustiva e espaçada por gramíneas amareladas. Os animais, né, na África são de maior porte, como botei aqui para vocês, zebra, leões, girafa, elefante, são característicos. No Brasil, tem a região do Cerrado, são um pouquinho menor porte. A diferença basicamente é essa entre a savana brasileira, que é o Cerrado, e a savana africana, tá? Continuando aqui, ela tem os galhos retorcidos, a casca grossa, as raízes longas, um solo já mais ácido, um solo a gente chama de solo laterítico, né? Então, um solo já mais alcalino ali, que não é muito bom para a agricultura, claro que hoje com a correção é um dos motivos até do desmatamento, né, em grande parte desse bioma, tá? Apresenta uma grande biodiversidade, como nós vimos aqui. Tranquilo? Em algumas áreas, a sua vegetação é chamada semicaduca. Parte das folhas vão cair. O nosso próximo bioma, vamos falar das florestas, né, da floresta tropical, né, que seria o centro da biodiversidade do planeta, né, em destaque, claro, para a floresta amazônica. Tá? A floresta amazônica, ela é, né, sim, uma floresta tropical, assim como a Mata Atlântica, assim como a floresta do Congo e a floresta também da Ásia, são florestas tropicais, que tem como características heterogênea, várias espécies, é uma vegetação ombrófila, que ela é úmida, é uma vegetação densa, mata fechada, também perenófila, sempre verde, com plantas epífitas, que são plantas como orquídeas e bromélias, que as suas raízes vão se fixar em troncos e vão, sim, sobreviver bem, né? Maior biodiversidade do planeta, né? Botei aqui latifoliadas, folhas largas, dentro dessas características, densas e estratificadas, né? Que seria divididas em estratos. Na Amazônia, chama de igapó, várzea e terra firme, área alagada, sujeita a alagamento, e uma área já em baixos planaltos que não alaga. O nosso próximo bioma, né, seria a vegetação desértica, e esse é o nosso último bioma. Então vai adaptar essa condição, um clima quente e seco, né? Em áreas desérticas a gente sabe que tem ali uma grande amplitude térmica, durante o dia quente, durante a noite muito frio. Aqui nesse mapa de vegetação desértica eles acabam colocando lá semiárida ou semidesertos e desertos, né? Em destaque ali no Brasil foi apontado a caatinga, né, que é o único bioma exclusivo do Brasil. Esse ano ele pode aparecer na prova, não esqueça, Copa do Mundo, o mascote dela foi um animal do bioma caatinga, o fuleco, né, o tatu-bola, adaptado sim a essa condição. A vegetação ela é xerófila, que seria isso, que armazena água. Também ela tem como característica ser caducifoliada, liberar as folhas. As suas folhas também vão ser finas, para evitar a evapotranspiração, então seria a sicufoliada, tá? E também uma outra característica, ela tem espinhos, são as famosas cactáceas, também para dificultar a evapotranspiração.
O solo já é um solo mais pedregoso devido à falta de chuva, sendo assim, nós temos um menor processo de intemperismo. Tranquilo, meu amigo? Espero que você tenha entendido bem as características do nosso bioma. Procure fazer o máximo de associação possível. Você pode ver nas provas anteriores do Enem que nós vamos ter algumas questões dessa. Então você não vai chutar, você vai pegar, ler a questão e vai interpretar. Pensar a localização do bioma e, claro, a ação antrópica em cima dele. Valeu, grande abraço.